Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 19, amém? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 19, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor, amém? Que eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor também. 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 19, amém? Que diz assim, meus irmãos. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Só até aqui, meus irmãos. Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele ouviu o meu teu clamor, meus irmãos. Que Ele ouviu a minha e a tua súplica, meus irmãos. Que Ele ouviu a minha e a tua oração, meus irmãos. Aquela oração que você fez dentro do quarto, meus irmãos. Deus, Ele ouviu, meus irmãos. Não só ouviu, como vai responder, meus irmãos. Só descansa no Senhor, porque o que você pediu a Deus, meus irmãos, Ele vai responder, meus irmãos. Ele está trazendo resposta para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E chegou o tempo de resposta de Deus para mim e para a tua vida. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Tem um tempo que você vai clamar, que você vai orar, que você vai buscar, mas tem um tempo que você vai receber resposta, meus irmãos. Que você vai obter resposta da parte de Deus. E hoje chegou o tempo da resposta de Deus para mim, para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Ele ouviu, meus irmãos, a minha tua oração, a minha tua súplica, meus irmãos. O meu teu clamor. E nessa tarde Ele está respondendo, meus irmãos. Ele está trazendo resposta para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque o que você pediu, meus irmãos, está chegando, meus irmãos. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Acalma o teu coração. Porque está chegando a resposta da minha da tua oração, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. E nessa tarde, meus irmãos, tem resposta de Deus para mim e para a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque está chegando a resposta da minha da tua oração. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Isso até aqui, meus irmãos. Agora eu vou deixar um louvor para meus irmãos, amém? Que eu creio que Deus vai falar com vocês também, através de louvor. Meus irmãos. No lugar onde tudo deu errado, onde parecia ter acabado, Deus vai fazer acontecer tudo que um dia falou pra você. Sorri com o coração sangrando, passa por lutas adorando, não abre mão do chamado, sabe que Deus está do seu lado. Deus não dorme, não se atrasa, Ele cuida dos detalhes, tem surpresa preparada. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento. No lugar da perda, Deus vai dar vitória. No lugar do dia mau virão dias de glória. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento, oh glória. Oh, meus irmãos, creia que esse dia mau, meus irmãos, é só um momento. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E está chegando a resposta de Deus para mim, para a tua vida, meus irmãos. Aquela oração que você fez dentro do quarto, meus irmãos. Tome posse da resposta de Deus hoje na minha tua vida, meus irmãos. Porque hoje é tarde de resposta para mim, para a tua vida, meus irmãos. Que aquela oração, aquela súplica, aquele clamor que você fez, meus irmãos, pedindo a Deus, hoje tome posse da resposta, meus irmãos. Porque hoje Deus está trazendo resposta para mim, para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tome posse da resposta de Deus para mim, para a tua vida hoje, meus irmãos.
E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra, né? E Deus me deu esse louvor para cantar, né? A voz não é bonita, mas, né? Eu cantei, creio que Deus falou com vocês através de louvor também, amém? E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham uma boa tarde.